Estamos de volta com a retrospectiva 2013, falando aqui da frente da Prefeitura de São Paulo, onde foram registradas várias cenas de depredação durante o protesto. O programa Mais Médicos do Governo Federal, lançado em julho deste ano para atender as regiões mais pobres do Brasil e as periferias das grandes cidades, é aprovado depois de muita polêmica. O Conselho Federal de Medicina reagiu e criticou a medida. A classe médica viu no programa um perigo à saúde do brasileiro. Mesmo em meia desconfiança de uns e a esperança de milhares de outros, a lei que criou o programa Mais Médicos foi sancionada no dia 22 de outubro pela presidente Dilma Rousseff. Os médicos começaram a chegar e, aos poucos, um tanto que desorientados, eram recebidos pela população em todo o país. A língua é muito difícil, mas pouco a pouquinho vamos conseguir. Uma das exigências para atuarem no Brasil é que o atendimento seja somente na área de atenção básica à saúde. O governo federal é responsável pelo pagamento de uma bolsa no valor de R$10 mil a cada médico aprovado pelo programa. Para conseguir a autorização provisória de 3 anos, os profissionais com diploma no exterior não vão precisar fazer o Revalida, que é o exame nacional obrigatório e comprova se ele tem ou não condições de prestar atendimento. Porém, o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, disse que, mesmo não sendo necessária a aprovação do exame, os profissionais serão obrigados a participar de um curso de avaliação e preparação em uma das universidades federais que aderiram ao sistema. Se aprovado, o médico será inscrito temporariamente no Conselho Regional de Medicina, que ficou com a responsabilidade de fiscalizar a atividade e não mais de emitir o documento. Para rebater as críticas ao programa, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou investimentos de mais de R$7 bilhões em infraestrutura para a construção de hospitais, unidades de pronto atendimento, unidades básicas de saúde e postos de saúde em todas as regiões do país. Animais de centro de pesquisa são resgatados por ativistas contrários à utilização de cães em testes de laboratório para a fabricação de cosméticos. A invasão ganhou repercussão internacional. A polêmica sobre o assunto voltou a ser discutida em Brasília. Cerca de 200 ativistas invadiram a sede do Instituto de Pesquisas Royal na cidade de São Roque, interior de São Paulo, e resgataram 178 cães de raça Beagle e alguns coelhos. É uma vida! Não tá cheio, gente! Alguém desce lá e pega! Os ativistas alegaram que a empresa que trabalha com pesquisas científicas para a fabricação de cosméticos e farmacêuticos maltratava os animais durante os testes e não permitiu que uma comissão entrasse nos laboratórios para uma vistoria. Os canis onde ficavam os animais estavam sujos. No momento em que foram retirados, alguns cachorros apresentavam ferimentos com mutilações e outros mortos e congelados. Aproximadamente 500 pessoas protestaram na rodovia Raposo Tavares entre os quilômetros 56 e 58 e chegaram a bloquear parte da pista para pedir o fechamento do instituto. Liberte os animais! Liberte os animais! A polícia usou gás lacrimogênio para dispersar os manifestantes. Olha, estão jogando aqui em cima. Uma viatura da Polícia Militar foi quebrada. Membros do Black Bloc infiltrados na multidão teriam sido os causadores do quebra-quebra. Quase um mês depois da invasão, o Instituto Royal encerrou as atividades na unidade do laboratório de São Roque, alegando que todas as pesquisas foram comprometidas e os prejuízos incalculáveis. Nosso grande medo não é de que sejamos incapazes. Nosso maior medo é que sejamos poderosos além da medida. É nossa luz, não nossa escuridão, que mais nos amedronta. No dia 5 de dezembro, o maior líder da África do Sul morreu aos 95 anos, vítima de uma infecção pulmonar. No funeral de Nelson Mandela, chefes de Estado e milhares de pessoas foram se despedir do líder que lutou pelo fim do regime racista do apartheid após 50 anos. Negros e brancos juntos. Uma imagem impossível antes de Nelson Mandela. Um dos maiores líderes do século XX que dedicou a vida à liberdade e igualdade de um povo.
Mandela lutou para derrubar o apartheid, o governo racista que prevaleceu na África do Sul entre 1948 e 1994. Os negros representavam 80% da população da África do Sul e tinham os direitos políticos, sociais e econômicos negados pela política de segregação racial. Na década de 60, a polícia sul-africana abriu fogo contra um protesto pacífico na cidade de Sharpeville, deixando 69 mortos. Depois do massacre, o líder do Congresso Nacional Africano decidiu assumir o comando do braço armado, mas o partido foi considerado ilegal e Mandela foi para a cadeia. Acusado de sabotar alvos militares e de conspiração para ajudar outras nações a invadirem o país, foi condenado à prisão perpétua. Nos anos 80, milhões de pessoas aderiram a uma campanha internacional para libertar o homem considerado ícone da resistência. Em 1990, o presidente Frederick de Klerk ordenou que ele fosse libertado. Mandela deixou a cadeia, disposto a construir um país melhor para que negros e brancos convivessem pacificamente. Depois de 27 anos de prisão, se tornou então presidente da África do Sul e ficou no poder durante 5 anos, tempo em que conseguiu mudar o hino do país, alterar a política de segregação racial na legislação e consolidar a democracia. Ao sair da presidência, se dedicou a uma campanha para arrecadar fundos para o combate à AIDS na África. Mandela estava com a saúde debilitada desde que contraiu tuberculose no presídio. Ele não resistiu a uma infecção pulmonar e, aos 95 anos, deixou a família e o mundo de luto. Líderes políticos mundiais, como o Barack Obama, disseram em discurso que viam Mandela como um exemplo de perseverança e dignidade. A Venezuela perdeu um dos seus maiores líderes políticos das últimas décadas. E a pergunta que se fez na mídia mundial foi: qual será o futuro do país sem o chavismo? Vítima de um câncer descoberto em 2011, Hugo Chávez morreu aos 58 anos. Foi o fim de um dos mais longos regimes de um personagem carismático e, ao mesmo tempo, controverso da política mundial. Hugo Chávez morreu aos 58 anos, vítima de um câncer na região pélvica, descoberto em 2011. Foi o fim de um dos mais longos regimes de um personagem carismático e, ao mesmo tempo, controverso da política mundial. O cortejo fúnebre do presidente da Venezuela, Hugo Chávez, tomou as ruas da capital do país. Foram 14 anos sucessivos no poder, nos quais Chávez acumulou declarações polêmicas, como a que fez na ONU, ao chamar George W. Bush, presidente dos Estados Unidos, à época de demônio. A quem eu chamo el diablo. Acusações de corromper os princípios democráticos, mas que conseguiu reduzir a pobreza e erradicar o analfabetismo. Porém, a criminalidade aumentou. Chávez iniciou a Revolução Bolivariana, formou um governo de esquerda e perseguição aos adversários políticos e aliou-se com líderes de países socialistas como Cuba e China e de inimigos declarados dos Estados Unidos, Síria e Irã. Doente, em 2012, Chávez venceu mais uma vez as eleições, mesmo sendo acusado de fraude. Bastante debilitado pela doença, não foi empossado presidente. A presidente Dilma Rousseff lamentou a morte de Chávez e falou da importância dele para a América do Sul. Um amigo do Brasil, um amigo do povo brasileiro. Com a morte de Chávez, novas eleições foram convocadas na Venezuela. E no dia 14 de abril, Nicolás Maduro, vice de Chávez, vence as eleições com uma diferença muito pequena sobre o rival Henrique Capriles, colocando em dúvida, mais uma vez, a credibilidade do processo eleitoral e os rumos do país nos próximos anos. Maduro vai governar a Venezuela até 2019. Quase 2 anos depois, o gigante foi reerguido.
O Costa Concórdia, navio de cruzeiros que afundou em janeiro de 2012, foi resgatado este ano durante uma operação milionária. Foram 3 horas de muito esforço. Pouco a pouco, o navio, que passou 20 meses submerso, voltou à superfície. Tudo graças a uma engenharia que custou quase 800 milhões de dólares. O Costa Concórdia afundou após bater em um banco de areia na Itália. 32 passageiros morreram. Vitória dos trabalhadores domésticos. O Senado aprova por unanimidade a Emenda Constitucional 72, que iguala os direitos dos trabalhadores domésticos aos de outros setores. Empregadas, babás, motoristas, caseiros também terão controle da jornada de trabalho com limite de 8 horas diárias e 44 horas semanais, pagamento pelas horas extras, FGTS e seguro-desemprego. Atualmente, cerca de 4,5 milhões de empregados domésticos trabalham sem registro no país. Acompanhado da primeira-dama e das 2 filhas, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, tomou posse do segundo mandato. A cerimônia, que durou 2 dias, foi assistida por milhares de pessoas que lotaram os arredores da Casa Branca em Washington. Obama foi reeleito após vencer o rival Mitt Romney em uma disputa acirrada. Nas eleições legislativas na Alemanha, a chanceler Angela Merkel garantiu um 3º mandato no país, detentor da maior economia da Europa. Vitória conseguida mesmo não obtendo a maioria absoluta dos votos. Se a chanceler permanecer no cargo até 2017, vai ser a líder europeia com mais tempo no poder. No Irã, o 7º presidente, Hassan Rouhani, tomou posse após a aprovação da eleição pelo guia supremo Ali Khamenei. O religioso sucede Mahmoud Ahmadinejad, que ficou 8 anos na presidência, período marcado por diversas tensões no Oriente. Na Argentina, 30 milhões de eleitores foram às urnas nas eleições legislativas. O partido da presidente Cristina Kirchner manteve a maioria dos parlamentares na Câmara dos Deputados e no Senado, apesar de ter perdido cadeiras nas maiores províncias do país, como a de Buenos Aires. A votação diminuiu as chances de uma eventual reforma constitucional para permitir a Kirchner um 3º mandato consecutivo. Os italianos foram às urnas para renovar o parlamento, mas os resultados criaram um impasse. Os candidatos ao Senado praticamente empataram. Caos eleitoral e pânico econômico. No território de moeda única, o medo era de que a instabilidade política prejudicasse a economia. A população deve voltar às urnas no 1º trimestre de 2014 para uma nova eleição. No ano em que o governo do presidente dos Estados Unidos viu a pior média de aceitação desde que foi reeleito, o democrata Barack Obama enfrentou uma guerra de nervos com os republicanos. Enquanto a Câmara tenta excluir os gastos com a nova lei de saúde do país, o Senado americano se nega a aprovar o orçamento sem a inclusão dessas despesas. Os serviços considerados não essenciais dos Estados Unidos amanheceram paralisados no dia 1º de outubro. Parques e museus federais estavam fechados. Benefícios do governo foram suspensos para vários grupos de pessoas, entre eles o de aposentados. Serviços como emissão de passaporte tiveram que ser interrompidos. Seria o início de um colapso na maior economia mundial? Obama daria o calote nos americanos e deixaria de cumprir compromissos firmados com outros países? O presidente Barack Obama culpa os congressistas republicanos pelo apagão econômico. O novo programa de saúde, chamado de Obamacare, previsto para entrar em vigor em 2014, vai beneficiar cerca de 30 milhões de trabalhadores que não tinham plano de saúde. Segundo o Congresso americano, outros 27 milhões vão ficar sem cobertura médica ainda. O impasse vivido pelo governo frente aos questionamentos da oposição e a falta de negociações para uma solução rápida foi bastante criticada durante semanas, até que, finalmente, a votação na Câmara dos Representantes coloca um ponto final na crise que abalou o país. O principal opositor ao plano, John Boehner, prometeu que vai continuar lutando para diminuir os gastos públicos e combater o plano de saúde do governo.
O acordo para subir o teto da dívida e aumentar o tempo para fazer o pagamento foi firmado a 4 horas do prazo estabelecido para que os Estados Unidos saíssem de um calote histórico. Assim que a proposta do orçamento foi aprovada por 81 votos a favor e 18 contra, foram reabertos os serviços federais, paralisados há vários dias. Decepção ou conquista? O maior leilão sob regime de partilha da história do Brasil, o pré-sal, foi marcado por várias manifestações contrárias ao modelo de licitação que privatizou uma das maiores riquezas do país. Afinal de contas, o leilão para a exploração das reservas de petróleo e gás natural foi um bom negócio para o Brasil? Os protestos aconteceram próximo ao hotel no Rio de Janeiro, onde foi realizado o leilão. Sob um forte esquema de segurança que recebeu o apoio das Forças Armadas a pedido da Presidente da República, manifestantes com rostos cobertos entraram em confronto com a Força Nacional de Segurança. Apesar da insatisfação dos petroleiros e das diversas ações que tramitam na Justiça pedindo a suspensão do leilão, ele foi realizado. No início do processo, 11 grandes empresas mostraram interesse, mas somente um superconsórcio liderado pela Petrobras, que ficou com 40% de participação, a anglo-holandesa Shell e a francesa Total com 20% e as duas estatais chinesas, a CNPC e a CNOOC, com 10% cada uma, apresentaram proposta. O grupo conquistou o direito de explorar por 35 anos o campo de Libra no pré-sal da Bacia de Campos, a um custo de 400 bilhões de reais nesse período. O Brasil vai ficar com 41,65% do óleo a ser produzido. A estimativa é de que o campo de Libra venha a produzir a partir de 2020 1 milhão de barris por dia. Dos 900 bilhões de reais que espera-se arrecadar com a exploração de petróleo e gás natural, 300 milhões devem ser destinados à educação e saúde. Depois do leilão, a presidente Dilma Rousseff disse em pronunciamento em rádio e TV que o pré-sal não foi privatizado, e sim que o Brasil definitivamente se apropriou dele. Pelos resultados do leilão, 85% de toda a renda a ser produzida no campo de Libra vão pertencer ao Estado brasileiro e à Petrobras. Isso é bem diferente de privatização. Pânico entre corredores e turistas em Boston, nos Estados Unidos. 2 bombas foram detonadas pouco antes da linha de chegada da maratona. A corrida foi interrompida. A polícia e o serviço de emergência agiram rápido. 3 pessoas morreram e quase 200 ficaram feridas. A área foi isolada e o caso foi investigado pelo FBI, que identificou 2 suspeitos do ataque terrorista, ambos de origem muçulmana. Um deles foi morto após perseguição policial e o outro foi preso. A hipótese do governo é de que o atentado foi motivado por extremismo islâmico. E um ataque em um shopping na capital do Quênia. O prédio teria sido invadido por membros da milícia radical islâmica Al-Shabaab, em represália pela presença de militares do Quênia na missão da ONU, na Somália, onde o governo trabalha com outras tropas de paz africanas para conter militantes islâmicos. Tropas do exército cercaram o shopping. Com o conflito, parte da estrutura do local ficou destruída. 72 pessoas morreram durante a operação. Na Rússia, uma gaúcha passou 2 meses atrás das grades acusada de vandalismo e pirataria. Ela e outros 29 integrantes do Greenpeace foram detidos por autoridades do país depois de realizarem uma manifestação na plataforma de petróleo da maior companhia de energia russa no Polo Ártico. Ana Paula Maciel ganhou liberdade provisória após pagamento de fiança e só vai poder deixar o país com a conclusão do processo na Justiça. Bento XVI renuncia ao papado. A notícia surpreendeu fiéis católicos e o mundo. Sucessor de João Paulo II, Joseph Ratzinger ficou na liderança do Vaticano durante 8 anos. O pontífice alemão disse que não tinha mais forças para continuar à frente da igreja. No mês de março, milhares de pessoas acompanharam a eleição do primeiro Papa sul-americano da história. 78 anos de idade.
Foi o Papa mais velho a ser eleito em 300 anos. Bento XVI assumiu o cargo em 2005 para ser líder do Vaticano até a morte, mas 8 anos depois, a surpresa. O Papa anunciou pessoalmente a renúncia do seu pontificado durante uma reunião de cardeais. Ele alegou problemas de saúde e que não tinha mais forças para exercer o ministério. Em discurso, disse: "O vigor do corpo e do espírito, nesses últimos meses, diminuiu em mim de tal maneira que devo reconhecer minha incapacidade de administrar bem o ministério que me foi confiado." O mundo parou para acompanhar a eleição do novo Papa. 115 cardeais de 46 países participaram do conclave, entre eles 5 brasileiros. Os cardeais ficaram hospedados na Casa Santa Marta, na Itália. Durante a reunião, permaneceram em isolamento total, sem telefone, rádio ou televisão. Do lado de fora da Capela Sistina, na Praça São Pedro, dezenas de milhares de pessoas, entre fiéis, peregrinos e turistas, aguardavam o anúncio do novo pontífice da Igreja Católica Romana. Após 5 votações a portas fechadas e 2 dias de conclave, uma fumaça branca que saiu da chaminé da capela confirmou que a eleição havia sido concluída. O escolhido foi o arcebispo de Buenos Aires, Jorge Mário Bergoglio, de 76 anos, o primeiro papa latino-americano da história. O novo pontífice passou a ser chamado de Francisco, em homenagem a Francisco de Assis. Depois de se despedir dos fiéis, Bento XVI foi levado para a residência de verão de Castel Gandolfo, um palácio apostólico usado como refúgio na Segunda Guerra Mundial. No primeiro discurso, o Papa Francisco falou da defesa do meio ambiente, dos idosos e dos mais fracos e pediu às autoridades que não deixassem os sinais de destruição de morte guiarem o mundo. Um dia depois da missa inaugural, a presidente Dilma Rousseff participou de uma reunião com o pontífice e tratou de assuntos como o combate à pobreza e a prevenção das drogas. O Papa Francisco também se encontrou com representantes de outras religiões e prometeu continuar o diálogo em favor da unidade entre as igrejas cristãs. O líder do Vaticano visitou o Brasil durante a Jornada Mundial da Juventude. No Rio de Janeiro, o veículo em que o Papa Francisco estava parou em um concessionamento e foi cercado por fiéis católicos. A Secretaria Extraordinária de Segurança admitiu falhas no trajeto. O religioso também desfilou no Papa Móvel, no centro da cidade. Mais de 3 milhões de pessoas participaram do evento. Um resgate que emocionou o mundo. Dentro de um encanamento de um banheiro de um prédio na China, algo inesperado acontece. Bombeiros ouvem o choro de um bebê. Com cuidado, os militares cortam o cano. No meio da rua, o médico tenta puxar o recém-nascido. A corrida para salvar o bebê continua em um hospital. O material é quebrado com a ajuda de um alicate e uma serra. E para a alegria de todos, o bebê ainda estava vivo. A criança, que passou cerca de 3 horas presa no encanamento, ficou internada e depois voltou para os braços da mãe. Ela escondeu a gravidez, mas confirmou que tudo não passou de um acidente. Em São Paulo, a comemoração pelo Dia da Liberdade Religiosa. No Vale do Anhangabaú, milhares de pessoas de diferentes religiões, mas com um único propósito. Poder mostrar que a gente tem a liberdade de adorar o nosso Deus a qualquer hora, em qualquer lugar, e a gente veio pra cá para demonstrar isso pra galera. O evento foi organizado pela Igreja Adventista com a participação de apresentadores da rádio e da TV Novo Tempo. A Lei do Dia da Liberdade Religiosa foi criada pela Câmara de São Paulo em 2007, mas só começou a vigorar a partir de 2012. Líderes de vários segmentos religiosos participaram do evento. Gente que veio apoiar a liberdade de religião, mesmo em um país onde já existe esse direito. É uma forma de a gente não só reafirmar a liberdade religiosa, mas ampliá-la, no sentido de que, de fato, entre nós haja uma capacidade de diálogo, de aceitação, de convivência fraterna com todas as diferenças, sejam elas quais forem. Independente da bandeira da sua igreja, independente da filosofia da sua igreja, estamos dizendo
todos nós estamos dizendo, precisamos manter e ter liberdade religiosa no país. Diante de tantas tragédias, violência, mortes, será que ainda existe esperança para o mundo? A situação que está a humanidade hoje, somente Jesus, não tem outra saída. Eu acho que se as pessoas acreditarem mais em Deus, há esperança para várias coisas. Futuramente, umas pessoas ajudando a outra, isso aí para mim é esperança. Esperança, eu acho que é um futuro melhor para cada um, entre família, a sociedade. É claro que existe esperança para o mundo. Esperança é uma pessoa, muito mais do que um conceito. Nós encontramos em Jesus a esperança de todo ser humano. É importante você lembrar que a nossa esperança, ela não é algo vazio, não é apenas um desejo. Isso se dá por uma única razão. Nós temos uma promessa, a promessa do retorno de Jesus. Aquele que jamais mentiu, aquele que jamais quebrou uma promessa, prometeu voltar a essa terra. Talvez você não saiba, mas existem mais de 2.500 textos na Bíblia apresentando a mais linda de todas as promessas da palavra do Senhor, a volta de Jesus. Nós cristãos não esperamos governo, nós não esperamos dissídio, nós não esperamos bônus salarial, nós não esperamos nas nossas empresas. A nossa esperança está colocada em uma pessoa, no nosso Salvador Jesus Cristo. Ele prometeu voltar a essa terra e limpar dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Por isso nós esperamos cada dia mais nessa esperança que se fortalece a todo momento. Jesus em breve voltará. A Retrospectiva 2013 fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Que 2014 seja um novo tempo para você.